Olá, meus amigos, vamos para mais um vídeo da nossa série de NR33 para vigias e autorizados, nossa aula número 9. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a documentação que é gerada para a liberação dessa atividade durante todo esse processo. A gente pode ter, em algumas situações, dependendo da atividade, até 3 documentações para que essa atividade seja executada. Então, entenda, primeira atividade, primeira documentação essencial, que não pode acontecer nenhum tipo de atividade sem ela, é a permissão de entrada e trabalho. O que contém dentro dessa documentação? Contém todos os principais riscos e procedimentos que devem ser realizados. Ali também vai conter todas as avaliações atmosféricas, igual a gente viu nas aulas anteriores. A gente pode ter a primeira avaliação atmosférica, ser constatado especificamente que há presença de gases contaminantes que excedem o limite mínimo, então vai ser aplicada a ventilação. Após a ventilação, aí sim vai ser feita uma nova avaliação. Dentro dessa documentação, precisa conter todas as avaliações que aconteceram durante esse período. Essa permissão de entrada e trabalho, ela só é válida durante uma atividade específica. Então, os trabalhadores vão adentrar dentro desse espaço, vai ser determinado ali. Saiu do espaço, é fechada essa documentação e numa nova entrada, ela precisa ser gerada novamente. Dentro de algumas instituições, existem alguns procedimentos internos que permitem, ali no caso em que a atividade vai ser duradoura e vai se pendurar ali durante todo o dia, todo o expediente de trabalho, existe-se a condição de, no momento em que os trabalhadores saem desse espaço, todos por completo, para fazer um horário de refeição, é determinado então que na volta vai se manter a mesma documentação, porém, antes desses colaboradores entrarem novamente nesse espaço, é verificado novamente a atmosfera desse espaço, para assim a permissão deles entrarem novamente e darem continuidade. Isso facilita ali o processo administrativo dentro de uma empresa para não precisar ficar gerando toda vez uma nova documentação, certo, pessoal? Mas, segundo a norma regulamentadora, o procedimento necessário a ser executado deve ser a abertura, saíram todos os colaboradores, o fechamento dessa documentação. Se tiver que fazer uma nova entrada, uma nova elaboração de documento. Outro documento bem importante que pode ser gerado, de acordo com o processo administrativo de gestão de segurança do trabalho dentro de uma empresa, pode ser que seja gerado, além da permissão de entrada e trabalho, também tenha a permissão de trabalho, para que aquela atividade seja executada, aonde vão ser mensurados os riscos de uma forma não só mais focada no interior do espaço confinado, mas também focada especificamente ali ao derredor e mais relacionada ao equipamento em si que está sendo direcionado nessa tarefa. Ali contém todos os riscos, os EPIs necessários, as medidas de controle e precisam ser feitas mediante os riscos daquela atividade e daquele ambiente de trabalho. Outra documentação que pode ser exigida também é a APR, Análise Preliminar de Riscos, certo? Toda uma série de documentos que são especificamente, pessoal, grave isso que eu vou falar para vocês, todos os documentos aos quais a gente assina, mediante avaliações de riscos, elas são uma divisão de responsabilidades entre a empresa e os trabalhadores executantes. Então é muito importante, pessoal, todas as vezes que se for fazer uma documentação, essa documentação esteja embasada no planejamento e na conversação entre os trabalhadores e os profissionais que criam essas documentações, os supervisores, os líderes diretos, os coordenadores de atividade, é muito importante. Não assuma apenas a responsabilidade de executante. Às vezes você tem uma mentalidade específica de que dentro daquele espaço você sabe que vai ser executada a atividade de forma A, mas aquele determinado supervisor, ele tem em mente que você vai fazer de forma B. Então ele planeja toda aquela atividade mediante os riscos da atividade do formato de execução B. E isso, pessoal, numa ação em que acontece uma situação de acidente, a primeira coisa a ser consultada vai ser a documentação,
vão ser os documentos. E se nos documentos, mediante os depoimentos e as declarações ali, quando forem conflitados, se identificar que você estava fazendo A e não estava fazendo B, ali sim a corda sempre vai estourar para o lado mais fraco. Então, como trabalhador autorizado, como envolvido na atividade, sempre crie um planejamento conjunto para que essas documentações elas sejam geradas após o planejamento dessa atividade. E muito importante, não só executar uma documentação estamos devidamente documentados, mas que as ações que vão ser executadas dentro desse espaço estejam totalmente sendo executadas mediante o que está na documentação, na PR, na permissão de entrada e trabalho, na permissão de trabalho. Certo, pessoal? Para que as atividades decorram com maior nível de saúde e segurança, a gente precisa ter os embasamentos das documentações que serão geradas, mediante as avaliações atmosféricas e também mediante o planejamento de cada um dos envolvidos dentro dessas tarefas. Certo? Espero que você tenha gostado, de todos os vídeos dessa série. A gente vai continuar nesse conhecimento, mas eu peço a seguinte gentileza: se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui e deixe um comentário. Se você já trabalhou em espaço confinado, se você já assinou uma permissão de trabalho, uma PR, uma permissão de entrada e trabalho, deixa aqui nos comentários para mim te conhecer melhor. Certo? Então, te espero no próximo vídeo dessa série, na próxima semana. Um forte abraço do instrutor Matheus Miranda.